oportunidade de poder participar desse projeto. Eu notei de cara que essa gestão da OAB se demérito das anteriores. Ela tinha realmente um foco nessa questão da educação, do ensino, e todos nós estamos realmente numa situação em que o ensino é fundamental. Na era das redes sociais, em que parece que tudo é fácil, a informação é rápida, mas com que profundidade? O ensino ainda é fundamental. A informação pelas redes sociais, ela tem a sua função, mas ela não é única a nos formar. Então, essa iniciativa da escola muito me alegra e é com muito prazer e honra que eu estou integrando esse projeto aí, tentando dar minha contribuição. Muito obrigado. Bom, a ideia da nossa primeira aula é tratar da reforma trabalhista e seus efeitos no direito individual ao trabalho. Na aula de amanhã, o curso é em 2 aulas, como os senhores sabem, eu vou tratar dos efeitos da reforma do direito coletivo do trabalho, do processo do trabalho, e no final da aula de amanhã, lei da liberdade econômica. Por que só no final da aula? Porque a lei da liberdade econômica ela é muito vasta, mas a sua parte trabalhista é pequena, então dá tempo de fazer em um pequeno trabalho no final. Ok? Bom, muito obrigado pela presença, o auditório está lotado, é uma satisfação estar com os senhores. Vamos tentar trazer o máximo de conhecimento. A questão das dúvidas podem estar colocando, tá? A gente vai estar respondendo, mas acredito que uma boa dinâmica vai se estabelecer aí ao longo da nossa aula. Para os que não me conhecem, só para me apresentar, perdão, eu sou juiz de trabalho, voltei agora em São Paulo, estou aqui no Espírito Santo, tive a oportunidade de encontrar talvez alguns dos senhores já nessa semana, né, fazendo audiência em Vitória, mas vou rodar no interior, então devo encontrar mais quem atua no interior do estado. Bom, então, a nossa aula de hoje, Direito Individual e Reforma. A questão das fontes, para a gente começar realmente do início, ela trouxe reflexos da reforma trabalhista. Para fazer uma pequena introdução para os senhores, eu vou dizer que a reforma trabalhista, ela foi idealizada, seja-se favorável ou contra essa posição, por uma ideologia pró-empresa, podemos dizer? Sim, é uma ideologia empresarial. Muitos dos senhores são favoráveis a essa posição, outros tantos contrários, mas isso é um fato. A ideologia empresarial norteou a reforma trabalhista. E eu vou estar mostrando para os senhores ao longo de todo o curso. Ok? Não vou fazer um juízo de valor, porque eu acho que aí cada um tem sua visão e eu vou respeitar a visão de cada um. Mas eu vou apresentar o fato de que essa ideologia está presente. Bom, o artigo 8º ele já tinha essa redação antes da reforma. Então, eu só quis apresentar para os senhores para mencionar que o direito comparado, os costumes, a analogia, equidade, princípios de jurisprudência eram considerados, mesmo antes da reforma, como fontes subsidiárias. Essa é importante. Não são fontes principais, são subsidiárias. Ok? O que a reforma mexeu nessa questão das fontes? No parágrafo 1º do artigo 8º, a redação anterior previa o direito comum como fonte, desde que compatível com as normas trabalhistas. O que a reforma fez? Tirou essa necessidade de compatibilidade. Vejam que não tem mais essa ressalva. Isso já é um primeiro indício de que há uma certa forma de mitigar princípios trabalhistas tradicionais. Um deles é essa ideia de que a principiologia trabalhista de proteção do trabalhador tem que frear roubos civilistas, já não existe mais na questão da aplicação do direito comum. É verdade que permanece como fonte subsidiária, mas não precisa mais ser compatível. Tá? Então, sempre que a CLT for omissa, o direito civil vai poder ser aplicado, independente de compatibilidade. Primeira prova dessa questão ideológica. Mas aqui é suave, é verdade. Bom, nessa previsão do parágrafo 2º já não é tão suave assim. O que muitos detratores da justiça do trabalho ou dessa ideia principiológica de que o direito do trabalho deve proteger o trabalhador o suficiente, muitos dos que não concordam com essa visão diziam o quê antes da reforma? A justiça do trabalho cria normas, né? O TST legifera, não é possível, assim não. Eu tenho a lei, o TST cria uma súmula contra a lei e eu sou obrigado a cumprir. Essa é uma acusação de muitos que, repito, são críticos à justiça do trabalho, né? O que fez a reforma trabalhista? Vejam o teor desse parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST,
mas não só por ele, e pelos tribunais regionais também, não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. É justamente acolher essa crítica que existia antes. Chega de legislar, Justiça do Trabalho. Agora, só vai criar súmula que não vá contra direitos previstos em lei. É isso. O parágrafo 2º, ele acolheu essa tese de que a Justiça do Trabalho legifera, ela cria normas que não estão previstas em lei. Restrição, então, à atividade da Justiça do Trabalho. Na verdade, não existia uma atividade legiferante, mas essa era a acusação que o legislador reformista tentou conter. Mas não parou por aí. Outra acusação frequente, qual era? A Justiça do Trabalho anula todas as normas coletivas, não adianta. A empresa vai, negocia com o sindicato e depois a Justiça do Trabalho anula. Aqui que fez a reforma? Parágrafo 3º. No exame da convenção ou acordo coletivo, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio. Ou seja, há uma previsão de que a Justiça do Trabalho não pode além disso. Quais são as condições essenciais? Agente capaz, objeto lícito, determinado e forma prevista em lei. Ou seja, são elementos meramente formais. Não se pode mais, como juiz do trabalho, ir além e analisar, por exemplo, um conflito com princípios trabalhistas daquela norma coletiva. Simplesmente elementos formais analisados. Mais uma vez, então, uma restrição à atividade da Justiça do Trabalho. Perdão. A gente está vendo já desde o início, desde as fontes, que há uma restrição à atividade da Justiça. Não é uma simples previsão genérica. É uma previsão de que a Justiça do Trabalho não pode anular normas coletivas, salvo por vícios formais, e não pode criar normas não previstas em lei. Esse era só o início. Prescrição. Tradicionalmente, existe um conflito de direitos fundamentais que norteiam a prescrição. Qual é esse conflito? De um lado, existe a garantia de segurança jurídica e razoável duração do processo. Ou seja, o processo tem que durar um tempo razoável e deve haver uma segurança no exercício das funções ali jurisdicionais. Por outro lado, o direito à reparação integral dos danos. Se eu atendo simplesmente à reparação integral, eu afasto a prescrição. Ou seja, 10, 20 anos depois da lesão, eu posso pedir a sua reparação. Se eu atendo simplesmente à segurança jurídica, não. Tem um tempo, demorou, acabou, não pode mais pedir a reparação. Tradicionalmente, se entendeu que os princípios da primeira parte devem prevalecer, por isso o prazo prescricional existe em todas as esferas. A Justiça do Trabalho sempre também considerou válida essa ideia. Nesse caso, a reforma trabalhista ela só incorporou o que tinha jurisprudência, nesse parágrafo 2º do artigo 11, era a súmula 294, que virou artigo 11, parágrafo 2º, a redação é quase idêntica ao da súmula, tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas, decorrentes de alteração, ou descumprimento pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito a parcelas esteja também assegurado por lei. É quase idêntica à redação da súmula 294 do TST. Então, aqui, sem polêmica. Okay? A reforma não polemizou. O parágrafo 3º também é quase que a repetição de uma súmula, a súmula 268 do TST. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento da reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, mas, ressalva importante que os senhores conhecem, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Aqui também, textos da súmula não mudou nada. O que a reforma fez foi incorporar o texto da lei, o que já estava sedimentado na jurisprudência. Então, entrou com uma ação, foi arquivada, por exemplo, prescrição interrompida, mas só para os pedidos que estão naquela ação. Às vezes, na segunda, entra com mais pedidos, os novos não têm interrupção de prescrição. Tá? Isso aí é tranquilo, não há mudança. O problema é a intercorrente. O que mudou com a reforma?
Era válida a prescrição intercorrente antes da reforma ou não? Não era válida. Tinha essa súmula do STF, mas a do TST, 114, era clara. Não há prescrição intercorrente na área trabalhista. Era tranquilo. Eu nunca vi nenhum juiz aplicar, salvo um ou outro mais, digamos, criativo, né, na sua atividade, não se aplicava. O que fez a reforma, artigo 11A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. 2 anos do quê? Qual o marco inicial dos 2 anos? Quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Isso é fundamental, doutores. Por quê? Não é simplesmente procurei um bem, procurei outro, não tem nada, passaram 2 anos, a prescrição intercorrente está configurada. Não é assim. Tem que haver uma determinação do juiz, uma intimação, para que a parte, o exequente, né, tome alguma providência. Normalmente, qual é a providência? Indique bens, né, a serem penhorados, que possam garantir a execução. É muito difícil, na prática, isso ocorrer, da parte conseguir achar, salvo se é alguém criativo. Já vi alguns casos de exequente que vai lá mesmo, tipo, perto da residência do executado, descobre que ele tem um carro que não está no nome dele, mas ele que dirige, enfim. Isso acontece, mas é raro. Na maioria das vezes, a parte não consegue indicar bem algum. Mas tem que haver essa formalidade, ou seja, tem que haver uma intimação do exequente para que ele tome alguma providência. Somente na inércia do exequente é que vai se iniciar o prazo de 2 anos para a prescrição intercorrente. Sendo que, se configurado esse prazo, a declaração da prescrição pode ser requerida, obviamente, pelo executado, ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Essa previsão, como os senhores sabem, é muito polêmica, porque ela viola o que tradicionalmente se fez na Justiça do Trabalho e se revela de justiça discutível, digamos, porque a parte não consegue achar bens e ainda, por cima, se declara a prescrição intercorrente. Mas ela está no texto da CLT. Tá? Isso aí, a redação do texto de lei é clara. Bom, a gente viu, tanto nas fontes quanto na prescrição, um início de ideologia pró-empresa. Mas no grupo econômico, né, também na responsabilidade do sócio, a gente vai ver que isso é bem mais forte. Tradicionalmente, qual era a ideia de grupo econômico? Os senhores conhecem. Pelo texto frio da CLT, artigo 2º, parágrafo 2º, tinha que haver uma subordinação das empresas satélite a uma empresa mãe. Só que a jurisprudência já não entendia necessária essa subordinação. Isso há muito tempo. Seguindo muito essa lei do Rurícola, né, a lei 5889, que dispensava a subordinação, bastava coordenação entre empresas, já era o que a jurisprudência seguia. Então, neste ponto, a reforma trabalhista ela seguiu o que a jurisprudência já entendia. Retirou a necessidade de subordinação, que estava na redação anterior do parágrafo 2º, do artigo 2º, e não está mais. A redação do artigo 2º, parágrafo 2º, agora é esta. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, isso já estava na redação antiga, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ok, mantido. Agora sim, mudou. Ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, não se fala em subordinação nessa parte, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação. Ou seja, retirou-se expressamente a subordinação de uma. Então, a gente tem 3 empresas, nenhuma delas é a mãe, mas elas configuram um grupo mesmo assim. A pergunta é, basta identidade de sócios ou não para o grupo configurar, sabendo que agora não precisa de subordinação? Então, tem uma família lá que tem 3 empresas, pai e 3 filhos. Esse fato é suficiente para configurar o grupo ou não? O que os senhores acham? Alguma ideia? Não é suficiente? A reforma mexeu nisso também. Ela foi clara. De um lado, ela retirou a subordinação. De outro, ela dificultou a configuração do grupo. É o próximo parágrafo. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. E essa previsão não é irrelevante, porque muitas vezes se configurava grupo com a mera identidade de sócios. Então, vejam, o que a reforma fez foi pegar a jurisprudência mais avançada
e tentar restringi-la. Aqui um exemplo. Muitos juízes faziam isso. É uma família que é dona de 3 empresas, configura-se o grupo das 3 empresas. Agora não pode mais, porque a mera identidade de sócios não é mais suficiente, sendo necessárias, além da identidade de sócios, a gente pode até dizer, independente da identidade de sócios, configura-se grupo quando há interesse integrado, há efetiva comunhão de interesses e há uma atuação conjunta das empresas. Vejam, não é atuar no mesmo setor, não é isso. É ter uma atuação conjunta, uma direção conjunta, um interesse comum. Pode ser uma empresa do setor de metalurgia, uma outra do setor elétrico, que utiliza, eventualmente, peças que a metalurgia produz, mas tem que haver uma direção ali comum. Se uma empresa não tem nada a ver com a outra, atividade totalmente independente, não se pode, pela nova redação da CLT, configurar grupo. Ah, é justo, é injusto? Pode se discutir, mas é o que está na CLT agora. Tá? Tem que haver esse requisito mais formal, de ter uma identidade mais forte para configurar o grupo. Ah, mas todo mundo sabe que o pai administra as 3. É uma hipótese que antes se configurava grupo, hoje não é suficiente. Tá? Pode, repito, discutir a justiça disso, mas é o que está no texto da lei. Comunhão de interesses, atuação conjunta, ou seja, é um vínculo mais forte para configurar um grupo trabalhista, grupo econômico. Bom, aí eu fiz essa observação de que é claro que no nosso dia a dia, no dia a dia do juiz, no dia a dia do advogado, a gente não vai aplicar não só esse dispositivo, todos da reforma, de uma forma cega, ou seja, acabou, não tem mais como configurar. Existem princípios fundamentais que levam ao questionamento da constitucionalidade de diversos dispositivos da reforma. Este é um deles. Tá? Então, por exemplo, aqui eu citei a natureza alimentar do crédito trabalhista, a duração razoável do processo, o princípio da primazia da realidade. Esta é uma brecha, uma bela brecha. Artigo 9º da CLT, não modificado pela reforma. Sempre que se analisa o caso concreto, deve-se atentar às efetivas condições daquela situação. Então, formalmente, são empresas que não têm nada a ver uma com a outra, mas se verifica no caso concreto, e aí, claro, tem que haver prova, que elas atuam conjuntamente com aqueles interesses em comum que a lei exige. Aí eu posso configurar o grupo. Tá? Então, isso sempre tem que ser feito como ressalva. Não é porque formalmente existem empresas independentes que elas o são de fato. Tem que haver uma configuração na prática disso. Tá? Mas, de qualquer forma, foi tornado mais formal o processo de reconhecimento do grupo. Isso é inegável. E o sócio? Também houve uma restrição para a configuração da responsabilidade do sócio. O que aconteceu? Antes, o que a jurisprudência fazia? Se o senhor é sócio ou foi sócio na época da prestação de serviços, vai se configurar sua responsabilidade. Não se discute quando o senhor saiu da sociedade, averbou lá na JuSes, né, a sua retirada. Não. Era sócio, na época da prestação de serviços, vai ser responsável. Agora não mais. O que a reforma fez? Além de prever essa gradação, que, óbvio, já existia antes, empresa, depois sócios atuais, depois sócios retirantes, o que ela fez? Estabeleceu uma restrição. Ele responde subsidiariamente, o sócio retirante, né, pelas obrigações da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, ok, até aí tudo bem, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. O que pode acontecer? Ele é sócio, o empregado está lá, ele se retira da sociedade, o empregado continua. 1 ano depois dele se retirar, o empregado, a situação mais comum é de entrar com a ação depois de ser dispensado. Né? É dispensado, entra com a ação, ok, foi dentro dos 2 anos, depois da retirada dele, ele responde. Foi depois dos 2 anos, ele não responde mais. Então, houve uma restrição do período de responsabilidade do sócio retirante. O que é isso? É atender também a um pleito antigo, né, de muitos empresários que dizem, olha, tem 10 anos que eu saí da empresa e agora estou sendo acionado, eu nem me lembrava mais dessa empresa, ficou 10 anos para trás. Foi muito para atender esse pleito que houve essa restrição da responsabilidade do sócio. Lembrando que é sempre subsidiária, tá? Em hipóteses normais. Quando que essa responsabilidade pode ser solidária? Alguma ideia? Sócio respondendo solidariamente, sócio retirante, né?
hipótese de fraude, né? Então, o legislador também atentou a essa hipótese. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais. E vejam que aqui não tem a restrição dos 2 anos da retirada. Por quê? Porque se é fraude, eu não vou beneficiá-lo com essa restrição. Tá? É hipótese normal? 2 anos, responsabilidade subsidiária. É fraude? Não tem restrição de 2 anos e a responsabilidade é solidária. Claro, tem que ficar comprovada a fraude, mas é uma forma de trazer para o polo passivo quem frauda a lei. Tá? Hipótese clássica. Está vendo que a empresa está indo mal das pernas, bota um laranja como sócio e ele se retira. Mas quem continua mandando é ele. É uma hipótese clássica em que vai se configurar essa fraude e vai se poder trazer esse sócio retirante como responsável solidário com os demais sócios que permaneceram lá. Ah, mas e o laranja, coitado? Ele foi lá. Ele também responde. Tá? Mas o sócio retirante também vai responder, e nesse caso, solidariamente. Então, houve pelo menos essa cautela de restringir, mas manter o que frauda como responsável. Na sucessão de empregadores, não houve maior inovação pela reforma. Basicamente, o que ela fez foi o que a jurisprudência já tinha consagrado, que é, houve sucessão? Sucessor responde por tudo, sucedido, totalmente isento, é isso que a jurisprudência já tinha consolidado, é isso que passa a constar no artigo 448-A da CLT, caracterizada a sucessão, ou de empregadores ou empresarial, né? As obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época. Aí, gente, vem aquela pergunta, mas se tiver uma cláusula de isenção, vale entre as empresas. Para o efeito trabalhista, não existe cláusula de isenção, o sucessor assume tudo. Tá? Em que, inclusive, as obrigações contraídas à época que os empregados trabalhavam para o sucedido. Totalmente responsável, com a mesma ressalva do sócio. Se configurada fraude, o que ocorre? A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora em caso de fraude. Uma empresa que está indo lá, né, que tem o seu patrimônio robusto, que quer blindar o seu patrimônio, inventa uma sucessão meio fraudulenta, uma empresa meio de fachada, que não existe, passa tudo para ela e diz, agora eu estou livre. Não. Se é fraude provada, vai responder solidariamente. Tá? Mas a regra, fora a fraude, é que a sucedida se exime de tudo. Tá? O sucessor assume tudo. A ideia é, para não gerar essa discussão, mas foi na época do sucedido, foi na época do sucessor? Não. O sucessor assume tudo em regra. Bom, até aqui a gente ficou na parte inicial e parte do empregador. Vamos começar agora hipóteses especiais de prestação de serviços. A primeira delas é o teletrabalho. O que configura o teletrabalho? É só trabalhar em casa? Ou tem que ter mais coisa, mais requisitos? Isso é importante, porque não basta o trabalho em residência. Tá? O teletrabalho ele foi previsto já por uma lei de 2011, essa lei 2551. O que essa lei fez de início? Foi equiparar o trabalho em domicílio do trabalho na empresa, para evitar discriminações. Tipo, se você trabalha em casa, você não tem direito a nada. Não, é equiparável com todos os direitos. Tá? Mas e como que fica a subordinação à distância? Como o Google e o Facebook nos ensinam, os meios de controle à distância são mais efetivos que os ali presenciais. A gente sabe bem disso. Né? Existe a história que os senhores conhecem, né? Muitos dos senhores conhecem, que tudo que a gente faz, o Google sabe. A prova disso, você pesquisou sobre algum produto, abre a internet, vai ver a primeira propaganda que vai aparecer. É daquele produto. Então, eles sabem tudo. Os mecanismos de controle à distância são extremamente eficazes. Tá? Então, o que já a lei de 2011 fez foi equiparar trabalho à distância e trabalho na empresa. Aquele trabalho tradicional que está mudando, né? A gente está vendo uberização, uma série de situações. Claro que o trabalho à distância tinha que ser equiparado. Não é igual, óbvio que não é igual ao controle, mas ele existe e ele configura a subordinação também. Tá? Até aí, nenhuma novidade, porque é de 2011. O que a reforma fez foi criar todo um capítulo na CLT sobre o teletrabalho, ou seja, regulamentou melhor o teletrabalho, dada a sua relevância. Tem cada vez mais gente com esse trabalho à distância. Primeiro é dizer que esse capítulo regula toda a questão do teletrabalho. Né? Segundo, configurar o teletrabalho. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços, atenção,
preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituem como trabalho externo. Aqui tem duas informações muito importantes. Primeiro, preponderantemente externo. Por quê? Porque o teletrabalhador vai numa reunião, vai numa formação, eventualmente ele vai comparecer à sede da empresa. Não é que ele não pode pisar lá, mas ele preponderantemente trabalha fora da empresa. Essa é uma ideia importante. A segunda, não se confunde com o trabalho externo. O motorista, o vendedor que só exerce atividade externa captando clientes, esse não se confunde com o teletrabalho. O teletrabalho trabalha com meios telemáticos, é o computador, é o telefone, é a internet. É essa a ideia do teletrabalho. Tá? Não é simplesmente trabalhar fora da empresa, é trabalhar fora da empresa nessas condições, utilizando esses meios tecnológicos de busca de informação e de exercício do trabalho, propriamente dito. Então, duas observações importantes. Aí o parágrafo único só complementa isso, que o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado, dei exemplo já, reunião, formação, tá? Alguma atividade de DDS, enfim, não descaracteriza o regime de teletrabalho. Ele só tem que ser preponderantemente fora, não precisa ser totalmente fora. Bom, o 75C, a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, para não haver dúvida. Com o trabalho externo já era assim, o teletrabalho continua, tem que estar escrito. Ah, mas se presume. Não, não pode ter presunção, tem que ter prova com um registro no contrato, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Aqui tem uma situação interessante nos parágrafos 1º e 2º. O que ocorre, ou como ocorre a mudança do regime normal para o teletrabalho e do teletrabalho para o regime normal? Num dos casos, tem que ter acordo, o empregado tem que estar de acordo. É quando passa do presencial para o teletrabalho. Aí tem que ter mútuo acordo, registrado em aditivo contratual. E se for o contrário, ele saiu da casa dele, teve que passar a comparecer à empresa, aí não precisa mais do mútuo acordo. Basta a iniciativa do empregador, determina que o empregado saia do regime de teletrabalho e passe a entrar na rotina normal de frequência da empresa. É discutível essa distinção porque é pior para o empregado sair do teletrabalho e ir para o presencial. Então, o que se poderia imaginar é que, nesse caso, o mútuo acordo fosse necessário, mas não foi assim que o legislador entendeu. Ele entendeu que o mútuo acordo só para virar teletrabalho. Está assim no artigo 75C. 75D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Uma ressalva sobre esse artigo. Não vem nenhuma disposição de que o empregador tem que arcar com todas essas despesas. Não está no texto da lei. Ora, eu não posso deduzir naturalmente que ele terá que assumir as despesas. Então, o que se pode concluir é que o legislador reformista deixou ao livre acordo das partes essa distribuição de despesas. Claro que dá para dizer que, com base no princípio da alteridade, que ainda está na CLT, no artigo 2º, né, eu posso entender que é uma dedução de que o empregador tenha que pagar o computador, que o empregado em teletrabalho vai ter que usar, o telefone, enfim, uma webcam, o que for. Mas isso não está expresso no artigo 75D. Tá? Então, eu não descarto a hipótese de algumas empresas tentarem dividir essas despesas. Por exemplo, você já tem seu computador, então usa ele. A webcam eu forneço. É possível. Se a gente pegar a letra fria do artigo 75D, essa interpretação é cabível, ainda que não me pareça a mais razoável. Mas o legislador deixou essa brecha, sem dúvida. E o parágrafo único, as utilidades mencionadas no caput não integram a remuneração, uma coisa óbvia, mas que o legislador quis deixar expresso na lei. Né? Computador, telefone, o que ele usa não é salário, ainda que fornecido pela empresa. Isso também, antes da reforma, já não era. Né? Agora, ele só quis deixar isso claro.
Artigo 75-E. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes. Por sua vez, o empregado deve assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções. Para não haver aquela famosa frase, está na casa dele, eu não sei o que ele está fazendo. Não, tem que saber. Tem que fazer, tem que dar orientação de como se portar, de postura, porque a pessoa trabalha normalmente no computador, né, longas horas, tem que ter uma cadeira adequada, tem que ter ali uns períodos de descanso, e isso é obrigação do empregador, por sua vez, do empregado de cumprir essas normas. Tá? Porque depois, se ele adoecer, tem que ficar claro que foi por um processo natural, enfim, de desgaste do corpo, e não por uma má postura, enfim, uma situação em que ele, o empregado ou empregador, causou. No fundo, é uma adaptação a esses artigos 157 e 158 da CLT para o teletrabalho. Ok? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Tudo bem? Teletrabalho, então, foi regulado expressamente na CLT pela reforma trabalhista. E o trabalhador autônomo? Tem alguém hoje que se identifica como autônomo? Está difícil, né? O Uber, o entregador do iFood, do Rappi, ele se diz como autônomo? Não. Qual é o termo que ele usa agora? É um empreendedor, na verdade? É o patrão de si mesmo. Ninguém mais é autônomo. Antigamente ele era empresário, né? Você chegava lá o repórter, e o senhor o que faz? Sou empresário. Ele era um autônomo, mas ele dizia que era empresário. Agora não, ele é um empreendedor. É a questão da ideologia, né, que vai norteando os atos. Na verdade, ele é um autônomo. Né? Teve até uma decisão do TRT2, lá, eu até conheço uma colega minha de até pouco tempo, a Shirley, que negou o vínculo de um entregador de iFood. Coisa do início dessa semana. Decisão altamente polêmica, já está havendo críticas, enfim. Mas é um ponto muito atual. Esses entregadores de iFood, de Rappi, de, enfim, os Ubers, né, Uber Eats, enfim, é um ponto extremamente delicado. As relações de trabalho estão migrando para essa forma das plataformas, né, e a gente vai ter que discutir seriamente o que tem de obrigação, né, da parte desses tomadores de serviço. Enfim, a ideia é, em princípio, eles são autônomos. Né? Se a gente sair dessa ideologia de empreendedorismo exagerado, ele é um autônomo. E o que a reforma trabalhista fez nesse ponto? No fundo, ela quis criar um afastamento formal do vínculo de emprego do autônomo. O que ela fez? Inseriu esse artigo 442b, a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado, previsto no artigo 3º. Vejam, foi criada a figura do autônomo contínuo e exclusivo. O que isso significa? Significa uma quebra de paradigma. Dois indícios, a jurisprudência francesa, a doutrina de jurisprudência, usa o termo feixe de indícios para você configurar o vínculo de emprego. E dois indícios fortíssimos do vínculo sempre foram continuidade e exclusividade. Sempre que se buscava, esse autônomo aqui, ele é empregado ou não? Primeira pergunta, era exclusivo? Era. Opa, deve ser empregado. Era contínuo? Era. É empregado. Se ele era exclusivo e contínuo, ele era empregado. Quase certo, quase sempre era essa a conclusão. Agora, pelo texto frio da lei, eu não posso fazer essa dedução lógica, ao menos se eu quiser seguir a letra fria da lei. Porque pode ter autônomo, exclusivo e contínuo. É verdade que se exige o requisito formal, mas, repito, o artigo 9º da CLT, princípio da primazia da realidade. Pode ter um contrato bonitinho lá, registrado em cartório, é um autônomo, ele jamais será empregado em qualquer hipótese. Isso não impede o reconhecimento judicial do vínculo. Se configurados os requisitos, configura-se o vínculo. Lembremos que esse mesmo artigo 442, só que o parágrafo único dele, já tinha feito isso em 1994 com a cooperativa, dizendo que o cooperado jamais será empregado. O que a jurisprudência fez disso? Primazia da realidade. Não importa o que a letra fria da lei estipula. Se o cooperado trabalha em condições de vínculo de emprego, empregado será. Então, a conclusão dessa disposição sobre o autônomo é a mesma. Mesmo que haja um contrato bonitinho, prevendo que ele é autônomo, se na prática a justiça identificar os requisitos do vínculo, subordinação, a habitualidade, né,
A onerosidade vai se configurar o vínculo, independente dessa previsão legal, ela não está acima da primazia da realidade. Eu tenho que identificar o que de fato ocorreu. Então, muito cuidado com esse tipo de previsão que é muito peremptória, né? Olha, não será empregado. Espera lá, tem que ver as condições. É o que eu disse, então, a figura do autônomo, contínuo e exclusivo. Bom, ponto polêmico da reforma, contrato de trabalho intermitente. O que seria esse intermitente, exatamente? Quem seria ele? Em que condições ele trabalha? Alguma ideia? Pegou ou não pegou o contrato intermitente? O que os senhores acham? Não, foi a previsão da reforma que não pegou e tal. Não é bem assim, ninguém adotou, a empresa ficou com medo. Pegou essa ideia? A verdade é que no início ninguém contratou, ficou-se com muito medo. Aos poucos está se contratando, tá? Tem estado em que os novos contratos já chegam a quase 30% de intermitente. É verdade, são os novos contratos, mas a ideia aos pouquinhos tem se consolidado. Então, é importante estudar a figura do intermitente porque ele está se tornando mais comum. Ainda é bem minoritário, claro, mas ele está se tornando mais comum do que no início da reforma. Tá? Aos poucos, a ideia está se incorporando. Muitos dizem que a inspiração desse contrato é o Zero Hour Contract da Inglaterra, contrato 0 hora, cuja ideia é exatamente a mesma, ou seja, não há obrigação do empregador de chamá-lo sequer 1 hora no mês, mas, se quiser, pode chamar. Tá? O fato é que é um contrato que, outro elemento da reforma, que quebra paradigmas trabalhistas. Paradigma trabalhista sempre foi a da regra do trabalho a prazo indeterminado. O que o contrato intermitente faz? Quebra essa regra. Pode chamar quando quiser, quando houver demanda. No fundo, o contrato de trabalho intermitente é o trabalho sob demanda. É um subnome, um apelido, digamos, desse contrato. Como que ele funciona? Primeiro, ele introduz uma nova hipótese de contrato a prazo determinado, tanto é que insere esse parágrafo 3º no artigo 443, que é o artigo dos contratos a prazo determinado da CLT, considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, lembrando, é um contrato de trabalho, não é um trabalho autônomo, tá? Não confunda. Tanto é que ele tem subordinação, não é contínua, ainda assim é um contrato de trabalho, ocorrendo com alternância de períodos de prestação e de inatividade. Essa previsão não é excessiva, ela é fundamental, porque se formalmente for um intermitente que trabalha direto, ele não é um intermitente. Tem que ter alternância de trabalho e sem trabalho. Trabalho e inatividade, senão não se configura intermitência. Determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador. Ou seja, para qualquer atividade, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Então, a ideia do intermitente é essa. Alternância de períodos de atividade sem ela. Pode passar meses sem trabalhar? Pode. Essa é a ideia da intermitência. Ah, mas como fica o empregado? Tem que se virar. Vai ficar meses sem salário. A ideia da intermitência é essa. Ela é dura, ela é bruta, mas ela é essa. Foi ela que foi incorporada no texto da CLT. Tá? Vai passar meses, eventualmente, sem salário, sem férias, sem décimo, sem fundo, sem nada. Tá? Então, sem INSS. Então, é essa a ideia da intermitência. Como ele foi regulamentado em mais detalhes? Artigo 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito, um requisito formal, e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor do salário mínimo horário. Atenção, vai garantir o salário mínimo para o intermitente? Vai, mas salário mínimo, hora. Então, no mês, ele pode receber R$100. Se ele trabalhar, o equivalente é isso. Tá? Você pega o salário mínimo. Todo ano, quando o salário mínimo é reajustado, tem o salário mínimo mensal, diário e horário. O que tem que ser respeitado aqui é o horário. Tá? Então, ele trabalha 4 horas no dia, tem que receber, no mínimo, o equivalente a 4 horas do salário mínimo. Tá? Ou aquele devido aos demais empregados, não é porque ele é intermitente que ele pode ganhar menos que quem faz a mesma função que ele, mas sempre nesse parâmetro horário, não mensal. Ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento, que exerça a mesma função em contrato intermitente ou não.
Bom, parágrafo 1º. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz. WhatsApp é eficaz. Você sabe lá se a pessoa leu. É um meio eficaz, sim. Para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Pode recusar? Pode, e não desconfigura o vínculo. Tá? Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio a recusa, sem qualquer punição. Ele pode recusar. A intermitência é para os dois lados. Não é que o empregador fica à disposição, o empregado fica à disposição. Os dois podem recusar. O empregado pode passar meses sem chamar, o empregado pode recusar o chamado. Tá? A liberalidade é dos dois lados, não é só do empregador. Sendo que a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins de contrato de trabalho, porque ele é intermitente. Aceita a oferta. Pensei bem, não vou. O que acontece? A parte que descumprir sem justo motivo, pode ser o empregador ou o empregado. Quem descumprir pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida. É verdade que se permite a compensação em igual prazo. Por exemplo, chamou, não é bem assim, não vou precisar de você. Dentro de 30 dias tem que chamar de novo, sob pena de pagar 50% da remuneração que seria devido por aquele chamado. A mesma coisa o empregado. O empregado aceitou, depois pensou bem, recebeu outra oferta melhor, não vou. Vai ter que pagar 50% do que ele ganharia, ou vai ter que trabalhar para aquele período no prazo de 30 dias, o mesmo período que tinha sido prometido a ele. Tá? As duas partes têm essa obrigação. Claro que aceita a oferta. O empregado pode recusar, mas se ele aceitar, ele se compromete a ir. Parágrafo 5º, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Aquilo que eu falei, não tem direito a nada nesse período, nada. Tá? Não recebe nada. Não é tempo à disposição do empregador. Parágrafo 6º, ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas, além da remuneração, óbvio, as férias proporcionais, o 13º proporcional, o repouso semanal e os adicionais legais. Por que férias e 10º? Porque ele pode passar meses sem trabalhar. Então, é justo que ele já saia daquele primeiro período de prestação recebendo o 10º proporcional e as férias proporcionais. Tá? Aí surge uma dúvida. O que vai acontecer se ele ficar mais de um ano e tirar férias no segundo ano desse contrato intermitente? Bom, existe a previsão de que ele tire férias. É aqui o parágrafo 9º. A cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias. Só que já terá sido remunerado. Né? Ele recebeu a cada trabalho, as férias dele. Ele vai tirar um mês sem poder ser chamado, mas também sem receber nada. É uma previsão um tanto bizarra. Férias não remuneradas. Né? Na verdade, as férias foram remuneradas, mas foram antecipadamente. Né? Então, ele sairá de férias sem remuneração. É uma previsão aí um tanto estranha, né? Para os padrões do nosso contrato. Bom, parágrafo 7º. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas, né? Aquilo que estava ali no parágrafo anterior, salário, férias, 10º. Parágrafo 8º, o empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do fundo de garantia. É 2% ou é 8%? Não tem uma história de 2% agora? Bom, o contrato de trabalho intermitente, então, essa era a ideia, né? Que eu coloquei mais uma vez princípios fundamentais. Por que eu insisto com isso? Porque boa parte da doutrina, da jurisprudência, traz esses supostos problemas de constitucionalidade de diversos itens da reforma. Tá? E aqui é mais um deles. Fala na dignidade da pessoa humana, da vedação retrocesso social, o princípio da alteridade, todos eles que seriam violados pelo contrato de trabalho intermitente por conta dessa precariedade completa. Né? É um contrato precário, essa é a melhor definição dele. Mas está aí, está no texto da lei. Vejamos o que a jurisprudência constrói, né? Que a lei ela é uma mudança permanente. Bom, trabalho da mulher. Houve algumas modificações para a reforma. Primeira, o famoso intervalo do artigo 384 da CLT, que a reforma extinguiu. Lembrando que a jurisprudência tinha pacificado que é inconstitucional, mas agora não existe mais. A reforma extinguiu esse intervalo, que era aquele de 15 minutos antes das horas extras. Tá?
Acabou, então, a mulher e o homem que trabalham horas extras não tem intervalo nenhum entre um e o outro, da jornada normal e as horas extras. Bom, então, só lembrando, tá aqui, como o TST já pacificou, essas mudanças não se aplicam a contratos que já estavam em vigor, só para os novos contratos. Então, uma mulher que tinha contrato antes da vigência da reforma, 11 de novembro de 2017, tem direito ao intervalo mesmo depois. Tem um outro julgado dizendo que não, mas é minoritário, tá? Então, isso é para os novos contratos, depois da reforma. Bom, o problema maior da reforma é do trabalho insalubre da gestante e da lactante. Tá? Os senhores sabem disso, gerou muita polêmica. A reforma permitiu o trabalho da gestante e da lactante em condições insalubres. Quais condições? Era a previsão desse artigo 394A, sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de salubridade, a empregada deverá ser afastada de 1. Atividades consideradas insalubres em grau máximo, sem restrição, sem ressalva, sempre. Se for grau máximo, sempre afastaria a mulher do trabalho insalubre. 2. Atividades insalubres em grau médio mínimo, não será sempre afastada, somente quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento durante a gestação. E para lactante, inciso 3, atividades consideradas insalubres em qualquer grau, mesmo máximo, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança que recomende afastamento. Resumindo, o que a reforma fazia? Permitia o trabalho da gestante em condições insalubres, grau médio mínimo, e da lactante em qualquer grau. Polêmica imensa, muita gente dizendo que isso prejudicaria o feto, muita gente dizendo que isso prejudicaria o recém-nascido, porque tudo que a mulher produz no seu corpo é transmitido pelo recém-nascido pelo leite materno. Então, muita discussão, muitas críticas a estas previsões da reforma. O que aconteceu? A questão chegou ao STF, como dezenas de outras, só que essa foi julgada. O STF está lá com dezenas de questões da reforma paradas. Só julgou a da contribuição sindical e essa da mulher. O que o STF decidiu? Inconstitucional. Tá? Ação direta de constitucionalidade 5938 considerou inconstitucionais os trechos dos incisos 2 e 3 que eu acabei de ler, que exigiam a apresentação de atestado. Dito de outro modo, não pode ter trabalho insalubre para gestante e para lactante. É isso que o STF decidiu. Tá? Se os senhores pegarem no texto do Planalto, site do Planalto, esse trecho já está riscado. A parte final, do inciso 2, na verdade a parte do meio ali, né? Quando apresentar atestado de saúde, isso tudo já está riscado no Planalto, no site do Planalto, tá? Que é o site oficial, obviamente, da legislação brasileira, como o senhor sabe. E o item 3 também, riscado, ou seja, não existe mais a possibilidade de gestante e lactante trabalhar em condições insalubres. É isso que a STF decidiu. Tá? E a decisão é vinculante. Não cabe glosar sobre essa questão. Não tem discussão. É isso porque a decisão do STF com efeito vinculante. Não pode ter trabalho insalubre para gestante ou para lactante em qualquer grau. O STF foi categórico. Tá? Não tem, mas se o grau for mínimo, não pode ter. Tá? Então, nesse caso, a decisão foi bem incisiva e foi importante, porque, francamente, era um absurdo. Emitir uma gestante ou uma lactante de trabalho em condições insalubres é o cúmulo da permissividade laboral. E o STF decidiu isso, a meu ver, de maneira correta. Bom, o problema é que esse parágrafo 2º não foi diretamente analisado pelo STF, mas perde o seu sentido. Porque o que ele previa? Cabe à empresa pagar adicional, a gestante ou a lactante. Como não pode mais ter trabalho insalubre, obviamente não vai receber adicional algum. Então perdeu a eficácia esse parágrafo 2º também, por conta da decisão do STF. E o parágrafo 3º pode ser usado de uma forma maldosa. Qual seria? Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada, nos termos do caput, e eu acrescentaria, da decisão do STF, né, que não pode mais ter trabalho insalubre, o que a empresa pode fazer? Afastá-la para percepção de salário maternidade. Então pode-se criar, repito, uma visão maldosa, seria uma decisão bem polêmica e criticável, mas a empresa pode dizer, tá bom, não posso colocar ela para trabalhar, não tenho atividade salubre para ela, vou afastar. Aí o INSS, do jeito que está hoje, negando tudo, vai dizer, não é hipótese de salário maternidade. Cria-se um novo limbo previdenciário. É uma hipótese do futuro, pode acontecer.
se as empresas tiverem essa ideia maldosa. Tá? Não sei nem se eu estou dando essa ideia aqui que vai... Mas é possível de alguém pensar nisso. Porque a hipótese está na lei. E esse artigo não foi revogado pelo STF, não foi considerado inconstitucional. Então, é uma possibilidade. A empresa dizer, já que eu não posso colocar gestante para trabalhar em condições de saúde, vai afastar pelo INSS. O INSS vai fazer o quê? Não é forçar a maternidade, não. Então, vai ficar essa situação, o limbo que a gente já viu para uma outra hipótese, né? Essa bem mais clássica. Bom, então, pelo menos, essa questão do trabalho da mulher foi superada pela decisão. Tem também modificação da reforma em relação ao período lá de amamentação da empregada, né? Pode se estender além dos 6 meses previstos em lei, desde que a critério da autoridade competente. E os horários de descansos, lembrando que são 2 pausas, né, que não podem ser juntas, tem que ser meia hora em outro período da jornada, meia hora para amamentar, serão acertadas aí, definidas em acordo individual entre a mulher e o empregador. Aí, questões menos relevantes, né? O que era importante era a insalubridade, que foi superada. Quanto às férias, houve algumas modificações importantes também. A primeira é que, a mais relevante de todas, né, não é mais até 2 períodos, são 3 períodos que podem ser de férias, a mudança da reforma, sendo que um deles tem que ter no mínimo 14 dias, os outros 2, no mínimo, 5 dias corridos. Também se proibiu o início das férias no período de 2 dias antes do feriado, para fazer aquela ponte que vai prejudicar o empregado, né? Antes do feriado ou do repouso semanal. A reforma também revogou algumas disposições das férias. Uma é que previa férias proporcionais para o regime parcial, que eram bem pequenas, era 18 dias para baixo. Outra, permitindo, a partir de agora, a conversão de 1/3 das férias em abono. E uma última modificação, retirou a necessidade de concessão em período único aos menores de 18 anos ou maiores de 50. Realmente, essa previsão estava um pouco ultrapassada, foi tirada do texto da CLT. Lembrando que não foi retirada a previsão de férias do estudante menor coincidindo com as escolares. Só foi retirada a proibição de férias em período dividido para o menor de 18 anos. Tá? Mas, se ele for estudante menor, tem direito de fazer coincidir as férias com as escolares. Isso continua. Férias, então, mudanças menos impactantes. A jornada de trabalho, essa sim sofreu várias modificações. Primeira delas, tempo à disposição. Era uma eterna discussão. Ah, não, fica lá enrolando na empresa e ainda tem que pagar hora extra. Não, para bater papo, para ir a atividades de lazer dentro da empresa, nas grandes empresas, né, que tem lá suas áreas de lazer. O que a reforma fez? Ela retirou uma série de situações expressamente do conceito de jornada de trabalho. O que fez o legislador reformista? Disse, todas essas situações aqui não são jornada, não são tempo à disposição. Quais são elas? Além do que já está no caput, né, quando ele for buscar proteção social, a gente está agora no momento de enchente, né, digamos que o empregado esteja ali esperando a água baixar, isso tudo não se enquadra no conceito de jornada. Tá fora da jornada, então não tem direito a hora extra. Além disso, o legislador previu várias situações que não são consideradas como tempo de disposição. Práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. As hipóteses mais importantes, porque as outras não eram antes consideradas como jornada, as mais importantes são as 7 e a 8. Higiene pessoal e troca de uniforme. Isso antes era considerado tempo à disposição. O empregado chegava, ia para o vestiário, trocava de uniforme, se higienizava, jurisprudência majoritária considerava como incluído na jornada. Agora está fora, foi retirado. Tá? A jurisprudência, então, vai ter que se adequar ou, enfim, vai encontrar uma outra forma de julgar, mas, pela previsão da lei, há a retirada do tempo despendido para higiene pessoal e para troca de uniforme da jornada de trabalho. Tá? Salvo quando houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Os advogados de empresa sempre perguntavam nas audiências, é obrigado a uniformizado ou não podia, ou melhor, é obrigado a trocar o uniforme na empresa ou podia uniformizado? Agora é relevante essa pergunta, porque se não for obrigado a trocar lá, não é jornada. Tá? Só se for obrigado a trocar lá, que aí sim se inclui na jornada dele. A empresa, por exemplo,
preza muito pelo asseio do uniforme, exige que o empregado chegue na empresa e lá troque. Aí sim eu vou considerar como jornada. Aí eu vou considerar como jornada. E se ele for, aí não vai ser jornada. É isso que o texto está dizendo. Tá? Lembrando que, para alguns, é uma vergonha. Tem uma grande empresa aqui do estado que tem um uniforme bege. É uma coisa medonha. A pessoa sai com aquele uniforme de casa, ela vai ter vergonha. Então, ela vai preferir trocar lá. Só que é uma opção dela. Aí não vai ser jornada. Só se for obrigado pela empresa é que vai ser jornada. Tá? Então, essa é a ideia do texto seletista reformado. Bom, horas in itinere. Todo mundo sabe, um dos pontos mais discutidos da reforma, acabaram pelo texto da CLT reformada. Tá? Não existe mais aquela ideia local de difícil acesso, transporte fornecido pelo empregador. Isso foi abandonado, passou-se a dizer que não faz jus às horas in itinere quem se desloca para o trabalho. E veja que o texto é bem amplo. O tempo dispendido pelo empregado desde a sua residência até a porta da empresa? Não. Até a efetiva ocupação do posto de trabalho. Até estar lá no posto, porque tem muita empresa que é grande. Aí você chega na portaria, você demora para chegar no seu posto. Por isso que houve essa ressalva. Né? Para dizer, ó, nem lá dentro da empresa, da portaria até o posto, vai ser jornada. Foi isso que o legislador fez. Ó. Até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio. A empresa grande, você pega um ônibus dentro dela para ir para o seu posto. Também não vai ser jornada. É isso que o legislador fez. Inclusive, fornecido pelo empregador, não será computado na jornada, por não ser tempo à disposição. Eliminou as horas in itinere, externas ou internas. Até o seu posto, nada de jornada. Né? Seja para trocar de uniforme, seja para higienizar-se, seja para deslocar até o posto. Em relação à estabilidade ou em relação a... Uhum. Em princípio, não mexeria com a estabilidade, mas mexe com a questão do tempo, ou seja, não vai ser considerado jornada mais. Tá? Mas antes também, mesmo que você não estivesse em jornada, se sofresse um acidente de trajeto, seria considerado acidente. Então, esse ponto específico não foi alterado. O que foi alterado foi a questão da jornada, que a gente discutia, grandes empresas, o empregado chegava lá, demorava 15, 20 minutos em trajeto interno para chegar ao seu posto, ainda passava pelo vestiário, trocava de roupa, depois tinha mais uma caminhada para chegar até o posto. Não é uma situação excepcional, era comum em grandes empresas. Hoje não é mais jornada. Vai ser tudo tempo ali de deslocamento, né? Você escolheu trabalhar ali, então você sabe que demora para chegar, enfim. Essa é a ideia. Não tem mais como pedir horas in itinere pelo texto da lei. Você pode tentar enquadrar em outra situação, dignidade da pessoa humana, enfim, mas pelo texto da lei não vai dar mais. Tá? Essa é a ideia. Bom, regime parcial. Eu já comentei que houve a mudança da questão das férias, mas tem também a mudança do máximo de horas, de 25 para 30, se for 100 horas extras, com horas extras 26 no máximo, permitidas até 6 horas extras. É a previsão do artigo 58A. Parágrafo 3º, as horas extras, a duração do trabalho, são remuneradas com acréscimo de 50%, é o que está na Constituição, mas antes na CLT estava 20%, por isso que houve a mudança, para adequar o texto constitucional. Parágrafo 4º, na hipótese de o contrato em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas extras excedentes a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins de pagamento, estipulado no parágrafo 3º, estando também limitadas a 6. Isso quer dizer o seguinte, olha, foi estipulado 20 horas no regime parcial, mas ele trabalhou 25. Ah, eu estou dentro do limite de 26. Não, você estipulou 25, são extras. Essa é a ideia. Tá? Mas é uma coisa óbvia que o legislador disse, estipulou, mas só para ficar clara a situação. Parágrafo 5º, as horas suplementares poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à sua execução, então uma restrição de tempo, no caso do regime parcial, né? Devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não compensadas. É restringir a hora extra mesmo, né? Essa é a ideia, porque o regime é parcial. É facultado ao empregado, contratado sob regime de tempo parcial, converter um terço do período de férias em abono, o que não era possível antes, agora é. Regime parcial são mudanças bem específicas que não demandam mais polêmica.
As horas extras, o que foi muito polêmico da reforma é a compensação, como a gente vai ver. As horas extras em si, na verdade, elas só detalharam mais como poderiam ser pactuadas, acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo, isso não foi mudado, remuneração de 50% que adequa ao texto da Constituição. Lembrando que os empregados em regime de teletrabalho, essa sim é uma mudança importante, não têm direito às horas extras. A gente acabou de ver que eles são empregados, que eles têm subordinação, que o controle pode ser até mais efetivo, mas o legislador optou em não incluí-los no regime de horas extras. Ah, mas em casa eu trabalho 12 horas. Não vai ter direito às horas extras pelo texto da CLT reformada. Tá? É mais uma dessas mudanças que geram polêmica, mas é assim que está no texto, tá, da CLT. Não terá direito às horas extras o empregado em regime de teletrabalho. É justo? Não é? É uma discussão que existe, mas é assim que está no texto da lei. Tá? A ideia é, você estando na sua casa, você tem mais liberalidade, você pode fazer pequenas pausas, parar, beber uma água, fazer um lanche. Por isso, não seria justo pagar horas extras para ele. Discutível, mas a tese que acabou prevalecendo. Tá? Teletrabalho, então, sem direito às horas extras. A compensação de jornada, essa sim, sofreu mudanças bem impactantes. Primeira, banco de horas, a gente sempre assimilou negociação coletiva. Agora não mais. Agora o banco de horas pode ser pactuado por acordo individual escrito ou acordo coletivo, obviamente, né? Desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Antes era 1 ano, né? Se for acordo individual escrito, até 6 meses. É lícito o regime de compensação de jornada, aí não mais de banco de horas, né? Estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. Então, a reforma, ela flexibilizou 2 vezes. Se for o banco, por acordo individual escrito, e se não for o banco, aquele acordo mensal, até tácito. É o empregador chegar para você e dizer, ó, você vai ficar mais 2 horas por dia essa semana. Semana que vem eu te dou mais 2 horas aí de folga por dia. Ele pode. Tá? Porque quando a gente fala em acordo tácito, o que é acordo tácito? É o empregador dizer o que você vai fazer. É isso. Não tem outra forma de explicar, né? Você chega lá, ó, é isso aí, é 2 horas a mais por dia. Não quer? O RH. Está ali. Ó. Então, é isso. Né? Porque a prática é isso. Acordo tácito é o empregador dizer o que vai ser feito. Então, ele pode impor mais horas, desde que compensadas em 1 mês. Essa é a ideia que passou a ter no texto da CLT. Se for o banco de horas, aquele que é mais formal, que demanda até 6 meses para compensar, acordo individual escrito. Aí não pode ser tácito. Mas não precisa mais ser coletivo como antes. Então, 2 mudanças bem importantes na compensação. Para o AI, não. Tem mais. O não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento de horas excedentes, a jornada normal diária, se não ultrapassar a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Essa uma previsão que estava na súmula 85 do TST. Então, aqui não houve mudança. Mas o parágrafo único não estava na súmula 85 e mudou. O que é que mudou? A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o regime ou acordo de compensação. Antes, o que estava na súmula 85 aqui descaracterizava. Então, houve uma mudança na jurisprudência. Se prestar horas extras habituais, não se descaracteriza acordo de compensação pela súmula descaracterizava. Tá? Então, mudou a posição jurisprudencial. No caput, não, manteve, mas no parágrafo único, sim, houve uma modificação. Não há limite na lei. Então, pode ter todo mês uma prestação de horas maior do que o pactuado. Por dia é o que está na lei, até 2 horas por dia. Mas, por exemplo, não é razoável todo mês o acordo ser descumprido, mas, pelo texto da lei, pode. Poderia descumprir todo mês que o acordo seria válido, ainda assim. Tá? Essa é a ideia que está prevista em lei, no parágrafo único. No que tange às horas não compensadas, durante o pacto, seu pagamento é devido na rescisão, também sem modificação do que antes era assegurado, né? Calcula o valor da remuneração no momento da rescisão, é o mais justo. E a reforma trabalhista também regulamentou o 1236. Mas já era regulamentado antes. Mas também inovou em alguns pontos. Primeiro, sempre a gente falou em acordo coletivo. Mudou também a reforma. É possível as partes, mediante acordo individual escrito ou norma coletiva, preverem
o regime 12 por 36. É só? Não. Teve mais uma mudança também. A outra mudança vem no parágrafo único. A remuneração mensal inclui DSR e feriados. O que dizia a súmula 444, se não me engano, do TST, né? Feriado não estava englobado. Agora está. Então, pactuou, inclusive por acordo individual, o 1236, a remuneração do mês paga feriado e DSR nesse período. Tá? Então, não vai pagar nada mais para o empregado pelo feriado que coincidiu com a escala 1236. Tá? Antes, pela súmula, tinha que pagar. Então, por exemplo, você deu a falta de sorte, no mês ter 2 feriados, os 2 caem na sua escala, não ganha nada mais por isso. Só a remuneração do mês. Além do fato do acordo poder ser individual, desde que escrito. Então, 2 mudanças bem importantes no regime 12 por 36. E o intervalo entre a jornada? O que prevalecia antes? Súmula 437, TST. Primeiro, é salário. Segundo, descumpriu, tem direito a 1 hora. Né? Agora, não é salário e descumpriu, só tem direito ao que for suprimido. Foram 2 mudanças. É o que está no 7.1, parágrafo 4º. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal. 2 mudanças. Mudou o intervalo entre a jornada. Vale para os contratos antigos? Não, só para os depois da reforma, mas é uma mudança importante. Tá? Dúvidas? Vamos lá? Lá atrás? Tranquilo? Sim. Do intra-jornada? Depende da jornada. Se for um intermitente de 8 horas, sim. Porque a gente pode ter intermitente de 2 horas. Tranquilo. Aí você não tem intervalo nenhum. Agora, se for 8 horas, é jornada normal. Intervalo. E se suprimir, vai só pagar o suprimido. Mesma ideia. Hã? Oi? Não, ela perguntou se no contrato intermitente tem intervalo. Depende da jornada. Você pode ser intermitente, ser chamado 1 hora por dia, normal. Eu preciso de você 1 hora aqui, só para cobrir a pausa. Não, antes, pela súmula 437, não era só o suprimido. Você tinha 45 minutos de intervalo. Recebia 1 hora de intervalo. Era a integralidade do período suprimido. Estava simulada a matéria. Súmula 437. Agora, você só vai ter 15 minutos. E indenizatório, quer dizer, sem reflexos. 15 minutos, ponto. Com adicional de hora extra, ponto. Mais nada. Não reflete em décimo, em férias, em DSR, em nada. Então, uma mudança bem importante.